Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa dizendo que no auditório da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, na secção do Ceará, amanhã à tarde vai acontecer uma audiência pública convocada pela própria direção da OAB para tratar da questão da tortura em presídios no Ceará, como já denunciado nacionalmente e razão de vários pronunciamentos no plenário da Assembleia Legislativa cearense e comentários aqui neste nosso programa. A Justiça cearense de primeiro grau já adotou algumas providências, inclusive o afastamento de agentes públicos apontados como responsáveis por tais torturas, inclusive a que chega a quebrar dedos das mãos de presidiários. Mas o alvo central da responsabilização da tortura é o próprio titular da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, o senhor Luiz Mauro Albuquerque Araújo, que aportou no Ceará, no governo Camilo Santana, em momentos de rebeliões nos presídios cearenses. Antes, o secretário Luiz Mauro Albuquerque esteve no Rio Grande do Norte, também para conter rebelião de presos, e teria instituído lá esse tipo de tortura existente hoje no Ceará e alguns outros estados da região nordestina, segundo denúncia feita pelo jornal Folha de São Paulo e de deputados estaduais, dentre os quais o deputado Renato Roseno, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e já esteve com o governador Elmano de Freitas em mais de uma oportunidade, denunciando o secretário e reclamando a sua exoneração. Mas o governador, até aqui, fez ouvido de mercador. Essa audiência pública de amanhã na OAB tem elementos para não ser apenas mais uma agenda política de interesses meramente pessoais. E o PL cearense iniciou o procedimento de punição ao seu filiado, o deputado federal Iurido Paredão, de quem falamos, ou sobre quem falamos ontem neste programa, por conta da manifestação do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pedindo ação do diretório estadual do seu partido contra o Iurido Paredão, em razão do comportamento governista desse deputado federal cearense. Iurido Paredão, desde há alguns meses, tem formado na fileira de aliados do governo Lula, enquanto seu partido, o PL, é realmente o único que se diz totalmente de oposição.
Yuri esteve com o presidente Lula, não só aqui no Ceará, mas em outras localidades, inclusive Brasília, e não esconde a sua posição governista. O presidente Lula vai escolher um novo procurador-geral da República nos próximos 60 dias. Augusto Aras está terminando o seu mandato de 2 anos após ter sido reconduzido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que o escolheu pela primeira vez sem atender à lista tríplice dos procuradores da República. Agora, os comentários são de que o presidente Lula pode reconduzir, também sem atender à indicação da lista tríplice, ele pode reconduzir Augusto Aras para um 3º mandato. Aras era acusado de fazer sempre o que interessava ao governo Bolsonaro. E esse comportamento, veja bem, deve ser sempre agradável ao governante de plantão, interessa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizem. Mas são muitas as críticas a essa possibilidade de Lula indicar Aras para continuar como procurador-geral da República. Uma dessas críticas mais explicitada hoje é do editorial do jornal O Estado de São Paulo. Stephanie. Olá, Edson. Olá, blog do Edson Silva. O Estadão destaca que, ao contrário do que pode parecer, a escolha, caso se confirme, seria óbvia. E não só será feita se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entender que o preço a pagar com o óbvio desgaste político será mais alto que o ganho com a blindagem que o senhor Aras oferece. Augusto Aras chegou à Procuradoria-Geral da República para ser o artifício do desmonte da Lava Jato. A operação farisaica que pretendia burgar o país, da corrupção em todos os níveis e reinventar a política a partir do zero. Nesse aspecto, o senhor Aras ganhou coroações e mentes dos políticos em geral e dos petistas em particular, em razão de sua disposição de sufocar o lajavatismo. Não por acaso, a escolha de Aras por Bolsonaro em 2019 foi recebida com obsequioso silêncio pelo PT. Com bom trânsito na cúpula petista, Aras, quando cabalava votos no Senado para sua indicação, prometeu aos senadores petistas que o lavajatismo não teria paz com ele no comando da PGR. Era a senha para aprová-lo. Já os bolsonaristas do tipo raiz ficaram furiosos com Bolsonaro por ter colocado na PGR um socialista, alguém tão próximo do PT e tão disposto a sacrificar no altar do garantismo a operação que havia prendido Lula. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, deu sequência à manifestação do presidente Lula na sua conversa com o presidente de ontem, quando Lula destacou a importância do SUS, o Sistema Único de Saúde, e a necessidade de fazer algumas correções, além de que a Previdência possa atender melhor aos aposentados e pensionistas brasileiros.
Lupe deu uma entrevista nesta manhã sobre o tema. Vamos ouvi-lo. Nós, desde janeiro, estamos estudando a fórmula de fazer esse enfrentamento da fila. E essa fórmula foi discutida com o Ministério da Gestão, o Ministério da Casa Civil da Presidência da República. Foi um aprofundamento com o planejamento também, que significava novos recursos para isso. Foi um planejamento para que a gente, até dezembro deste ano, 2023, a gente consiga enquadrar todos que têm espera em no máximo 45 dias, que é o que a lei permite. Então, é um projeto para enquadrar a fila, porque nunca vai deixar de ser. Por mês você recebe em torno de 800 mil pedidos iniciais. Todo mês o INSS recebe cerca de 800 mil pedidos. É o maior portal de acesso do Brasil, o GovBR. São 40 milhões de acessos mês. Nós estamos hoje atendendo mais pessoas do que pede. Mas como a fila arredada era muito grande, nós não conseguimos ainda equilibrar essa fila. Então, esse programa especial de enfrentamento da fila é exatamente para isso. Vamos dedicar o contraturno, o segundo turno, o trabalho remoto, fim de semana em casa, pagando para que o pessoal do INSS e o pessoal da perícia médica faça esse trabalho só exclusivamente de enfrentamento da fila para enquadrar em 45 dias o nosso projeto. É conseguir isso até dezembro. Nós já contratamos agora, já recebemos agora cerca de 1.000 funcionários que foram concursados ano passado e que não tinham sido chamados. Só que não é assim, você contrata e a pessoa começa a trabalhar. A pessoa tem um estágio, a pessoa tem que fazer exames. Então, hoje, já temos esses 1.000 funcionários que foram chamados desde março, efetivamente nas agências. Nós estamos agora propondo, estou esperando só a Ministério autorizar, mais 250, todos concursados, feito concurso ainda no ano passado, para que eles também façam esse estágio comprobatório, façam o seu aprendizado e vá para as agências. E pretendemos ainda chamar mais 2.000, esses 2.000 dependem da autorização especial do presidente da República também concursar. Além disso, está sendo feito e deve ser publicado diário nos próximos dias, uma nova reformulação dos quadros, porque, só para vocês terem uma ideia, até 2005, 2006, o INSS tinha 40 mil funcionários. Hoje estamos de cerca de 18, 19 mil. A perícia médica tinha 6, 7 mil médicos peritos. Hoje tem 3.500, 3.800. Ou seja, puxaram de lado a Previdência Social. Bom, agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. E já estaremos de volta com a continuidade do nosso programa. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos uma denúncia que cada deputado estadual aqui do Ceará ganha R$ 2.500 por sessão, mesmo estando deitado em sua cama. Atualmente, um deputado estadual ganha mensalmente o subsídio correspondente a R$ 31.238,18. Corresponde a 75% dos subsídios dos deputados federais. A pedido de Valdemar Costa Neto, Yuri do Paredão será expulso do PL do Ceará. Além do deputado pelo PL, Yuri do Paredão também é atualmente presidente municipal do partido no município de Juazeiro do Norte e seu mandato terminaria somente no fim deste ano. O parlamentar tem evitado falar sobre o tema e não falou ainda. Mesmo em recesso, a oposição fiscaliza a situação da Arena Castelão. A oposição quer mostrar, apesar do recesso parlamentar da Assembleia Legislativa, que estão atentos às intervenções feitas pelo governo do Estado. E também temos que Renato Roseno rebate críticas de ex-suplente. Outros membros apoiam o deputado. Os vereadores Gabriel Aguiar e Adriana Nossa Cara, também membros do PSOL, se colocaram em defesa de Renato Roseno e criticaram os ataques feitos por Ari Areia. O ex-presidente do partido, Ailton Lopes, também se posicionou. Ele afirmou: "O que me causa estranheza enorme é por que motivo o ex-filiado cria e inventa uma história para atingir o nosso companheiro?" E pergunta: a serviço de que está toda esta movimentação?
Com os destaques nacionais iniciando pelo Estadão, temos o principal destaque: o futuro de Sérgio Moro é um recado para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete que no primeiro semestre a balança comercial soma 45 bilhões de dólares e impulsiona a economia para um superávit recorde. A turbinada por grãos e petróleos aqui no país deve fechar o ano exportando mais do que comprando do exterior. E também temos em destaque ao vivo que Lula fala sobre o Brasil, que enviará resposta sobre o acordo Mercosul-União Europeia em 2 a 3 semanas. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que ministros do Supremo mudam votos e fazem acenos ao governo Lula. Gilmar Mendes reavalia a contribuição de trabalhadores. E Barroso sobre condenação de Valdez Góes. Já Toffoli e Fachin facilitam a indicação de Cristiano Zanin. Muito bem. O ministro que cuida do campo político do governo federal, Alexandre Padilha, já adota providências, óbvio que com a autorização do presidente Lula, para mudanças no Ministério do Governo. Vamos ouvir o que ele diz sobre o assunto. Fabiola, governo não é corrida de 100 metros, né? Governo é maratona, igual um rally, que de vez em quando você muda o copiloto, muda o pneu, depende do obstáculo, depende do terreno. Eu quero dizer que o governo vê como algo positivo, o presidente Lula vê como algo positivo a sinalização que foi dada no final do semestre, né? no final de junho, comecinho de julho, nas últimas votações, de lideranças de partidos que, inclusive, não votaram no presidente Lula, não apoiaram o presidente Lula, não as lideranças, né, mas os partidos, não necessariamente fazem parte do governo, sinalizaram o interesse de querer participar desse governo. Acho que tem um fenômeno, primeiro, pós 8 de janeiro, de uma demarcação, de uma linha no mundo da política, de quem queria apostar numa aventura golpista e aqueles que não querem apostar na aventura golpista. Isso amplia as forças políticas. E também um outro fenômeno que é o fato desses primeiros 6 meses, com todas as dificuldades, às vezes críticas, às vezes tensões, o governo ter conseguido aprovar aquilo que é nas suas prioridades, seu plano de prioridades. E governo, Congresso Nacional e sociedade juntos construíram as condições, na minha opinião, para o Brasil retomar um crescimento sustentável. Então, tem essa sinalização. O presidente Lula agora no mês de julho está mais concentrado na coisa da elaboração do PAC, da preparação da cúpula da Amazônia, nessa agenda importante em Bruxelas com a União Europeia, mas certamente aí na volta, final do mês de julho, na volta do Congresso Nacional, acho que esse tema volta e o governo vê como positivo o interesse de lideranças parlamentares de partidos que não faziam parte do governo, de quererem participar do governo de alguma forma. No final das votações ali, na primeira, segunda semana de julho, nós recebemos uma sinalização concreta do interesse, por exemplo, da bancada federal do PP de indicar uma pessoa para compor o governo, um parlamentar, então necessariamente tem que ser ministro ou ministra, né, do Partido Republicanos. Então, recebemos isso, sinalizaram claramente, inclusive, que serem lideranças que fizeram campanha para o presidente Lula, porque a gente sabe que tem várias lideranças desses partidos que já fizeram campanha ou no primeiro ou no segundo turno ao presidente Lula. Isso reforça uma certa identidade com o governo. Não foi discutido espaço especificamente, que ministério, que área, isso a gente nunca abriu essa discussão, mas quando falam que querem colocar parlamentares, isso significa um apoio concreto da bancada desses partidos, isso passa obrigatoriamente por ser do primeiro escalão. Então esse é um debate que nós vamos fazer aí no momento apropriado, quando volta o Congresso, para poder construir essa solução. Bom, esse aí é o ministro Alexandre Padilha. É a porta que, quando abre, o partido político está no gabinete do presidente. Ele, de fato, esse discurso é um discurso para o povão. De fato, ele já está conversando sobre nomes e ministérios
para o Progressistas, que é o PP, e para o Republicanos, dois dos partidos que integram o chamado Centrão. O questionamento que a política hoje faz é sobre que ministros cairão, que partidos perderão espaços no primeiro escalão do governo federal. E, de imediato, quando se pensa em partidos, vem logo os nomes do PCdoB e do PSB. O PSB e o PCdoB têm sido até aqui, ao longo de muitos anos, apêndices do PT. O PT utiliza esses dois partidos, usa a estrutura desses dois partidos, o tempo desses dois partidos e os descarta constantemente logo após o seu uso. Tanto é verdade que o PSB não quis entrar na discussão para formar na federalização com o PT, mas o PCdoB está lá com o PV, e o PCdoB já está sentindo as dificuldades, as restrições de espaços para garantir a mobilização dos seus filiados. O PSB, como já falamos aqui em outra oportunidade, está discutindo com o PDT uma federalização para as eleições de 2026, as eleições nacionais e estaduais de 2026. Embora que, para as eleições do próximo ano, os partidos PSB e PDT tenham acordado que as prefeituras que são prioridades para cada um deles será respeitada pelo outro. Exemplo, a Prefeitura de Recife, que é prioridade para o PSB, será respeitada pelo PDT. O PDT não terá candidato à Prefeitura do Recife. Pode, inclusive, formar, apresentando um candidato a vice lá na disputa da Prefeitura da capital pernambucana. Como é o caso também do Ceará, em Fortaleza, onde a Prefeitura de Fortaleza é muito cara ao PDT, o PSB se compromete a não ter candidato e nem fazer oposição ao candidato do PDT. E depois disso, depois desse diálogo, depois dessa informação que nós estamos dando, fica muito difícil o PSB ir para o controle de Camilo Santana aqui no Ceará. É o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. De fato, há uma certa perseguição ao mandato do senador Sérgio Moro. Eu não digo que não há razão para que sua eleição seja contestada, absolutamente. Mas é que, depois de ele ter tido dificuldade para garantir o seu domicílio eleitoral, depois de ter garantido na Justiça Eleitoral o direito à filiação partidária e, consequentemente, o registro da sua candidatura, depois de ter sido eleito, prestado contas dos gastos da campanha eleitoral e essas contas terem sido aprovadas
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná como uma premissa para a posse, todos os candidatos eleitos precisam ter suas contas de campanha aprovadas pela Justiça Eleitoral antes da posse. Não há mais o que se questionar. Gastou 1 milhão a mais, gastou 1 milhão além das contas que apresentou. Como a Justiça Eleitoral não viu essa irregularidade na oportunidade devida? O Brasil já está há muito tempo precisando de paz. Vamos trabalhar sem perseguição a quem quer que seja e sem deixar que quem quer que seja extrapole os limites da lei. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, neste horário, com a proteção de Deus, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!